tudo bem? Você tem dificuldade de falar em público? Sabia que isso pode ser superado por meio de algumas técnicas? Comunicação assertiva é tema do De Bem com Você de hoje, com a especialista em comunicação Mari Maldos. Mas antes de aprofundar no assunto, eu te convido para assistir uma reportagem. A comunicação assertiva é uma competência que adquirimos quando temos a habilidade de dizer exatamente o que queremos, expressar de maneira direta, com uma linguagem clara e que amenize os ruídos de uma informação ou de uma mensagem. E quando o assunto é comunicação, a timidez e o medo de falar em público podem atrapalhar várias áreas da nossa vida. Eu sempre sofri com muita timidez. E isso me atrapalhava bastante, até mesmo no meu convívio social, no meu trabalho, porque eu liderava pessoas, então eu precisava ter uma comunicação efetiva, tanto com os funcionários quanto com a minha supervisão, e isso era uma coisa que me atrapalhava bastante. Quando usamos a comunicação de forma correta, garantimos resultados melhores em todos os aspectos. E a boa notícia é que a comunicação assertiva é treinável, basta buscar ajuda. Eu resolvi buscar ajuda, foi um momento muito difícil, que eu saí do meu trabalho CLT e resolvi empreender. Eu sou nutricionista e gostaria de trabalhar com atendimentos. E para isso eu preciso não só me comunicar com os meus clientes, como também oferecer o meu serviço. Então foi a partir daí que eu resolvi procurar um especialista, né, para me ajudar a destravar, porque eu não conseguia de forma alguma falar mesmo, até mesmo me socializar, assim, para mim era bem difícil. Caroline contou que os benefícios de treinar a comunicação foram inúmeros. Eu tenho aprendido bastante, não só a me comunicar de forma efetiva, mas tem me ajudado em várias áreas da minha vida, é mesmo uma transformação, porque tenho aprendido a lidar mais com julgamentos, sobre a minha autoimagem, realmente o poder da comunicação, me falar de forma mais assertiva e, assim, se comunicar não é só você falar. Sua imagem, os gestos que você faz, até mesmo o tom de voz. Então, tenho muitas coisas em mim que eu vi que precisam ser trabalhadas e que eu não tinha nem noção, nem ideia. Está com dificuldade de se comunicar de forma assertiva? Procure ajuda, porque sozinho é bem difícil, eu ainda estou no processo, né? E foque em você. Não se preocupar muito com os julgamentos, as pessoas, às vezes a gente se trava muito com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, e às vezes a gente perde oportunidades, até mesmo, não digo em relação ao profissional, tudo, às vezes você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa nova, de, sabe, se relacionar mesmo. Então, busque ajuda e foque em você, assim. Uma comunicação assertiva tem a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de maneira direta e facilmente compreensível, sem, no entanto, ser agressivo ou desrespeitoso. E quem vai falar tudinho sobre esse assunto é a especialista em comunicação, Mari Maldos. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo, Gi. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e mais feliz ainda de poder expandir esse conhecimento sobre comunicação para todo mundo que está assistindo aqui seu programa. Nós que agradecemos. Mari, para a gente começar, Vamos a sua lá. carreira teve uma transição bastante curiosa. Conta pra gente essa história. Bom, Gi, vamos lá. Eu sou formada há 12 anos, completo 12 anos esse ano, em odontologia. Fiquei 11 anos atuando em consultório. Saí do consultório, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz todos os tipos de especializações que você possa imaginar dentro da odontologia, mas eu acabei que nunca me senti satisfeita, né? Não me sentia completa, assim como muitos de vocês aí em casa que talvez estejam passando por alguma situação do tipo. Mas o tempo foi passando e eu realmente não sabia o que fazer, não tinha nenhuma ideia do que fazer a partir dali, né? Eu sabia que eu não queria fazer odontologia para o resto da minha vida,
mas eu também não sabia no que eu era boa. Porém, sempre me falaram que eu era uma pessoa muito comunicativa, que eu gostava muito era extrovertida, que eu gostava muito de falar e tal. E na pandemia, como profissional liberal, né, dentista, não tem como fazer home office, né, não tinha como fazer home office na época, eu quebrei, falei, bom, agora não sei realmente o que vai acontecer. Preciso encontrar um caminho. Porém, estava pronta já. Eu já vinha estudando, eu gosto muito de ler, sou uma pessoa que que leio muito, que estudo sobre vários tipos de assunto. Então, eu me sentia pronta para o próximo passo. Mas ainda não sabia qual era. E caiu uma oportunidade, né, na minha mão, onde um amigo meu, de uma agência, ligou para mim e falou assim, no meio da pandemia, Mari, é o seguinte, nós vamos ter um evento grande amanhã e essa pessoa, o mestre de cerimônias que vai apresentar o evento, simplesmente desistiu. Quer apresentar o evento? Falei, topo. Só que eu tinha 62 centavos na minha conta e era em outra cidade. Eu falei, bom, eu vou, de qualquer jeito, não vou deixar o medo tomar conta de mim. Ótimo. Entendeu? Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Mari, você nunca subiu num palco. Falei, não tem problema, vou aprender. Eu faço. Mari, é um TEDx, né? TED, para quem não conhece, aí é um movimento de palestras internacional com uma grande credibilidade, né? De pessoas que têm ali 18 minutos para expandir as suas ideias e inovações. Enfim, foram 52 palestrantes naquele dia, 22 horas de eventos seguidas, um salto alto. E quando eu terminei aquilo, não era remunerado. Eu falei, meu Deus, eu não ganhei R$1, eu tenho 62 centavos no meu bolso, mas eu tô tão feliz, eu tô tão realizada, que naquele momento eu falei, pronto, descobri o meu caminho. Ótimo. Então não tem essa de, eu tô muito velha, tá muito tarde para eu mudar de profissão. Não existe isso. Esteja preparada, que a oportunidade aparece. Ótimo. Eu sempre cito Sêneca, né, que é um dos meus autores prediletos, que fala sobre sorte. A sorte, na realidade, é a oportunidade encontrando alguém que está preparado. É verdade. Né? A sorte é a oportunidade disfarçada de sorte. Exatamente. Gente, que história bacana. E tem muitas outras curiosidades e, claro, dicas super especiais para a gente desbravar aí com essa que é especialista em comunicação, foi dentista, agora especialista em comunicação, na volta do intervalo. Fica aí. Estamos de volta com a especialista em comunicação assertiva, Mari Maldos. A assertividade é uma das qualidades mais importantes que define um bom comunicador. Aplicar uma comunicação mais assertiva significa ser claro e firme, ser autoconfiante e não ter receio de expor uma opinião. Saber como passar uma mensagem de forma clara é uma necessidade para profissionais de todas as áreas. E a Mari Maldos tem dicas valiosas sobre esse assunto. Mari, quando nós falamos de comunicação, na verdade, a comunicação verbal é uma pequena parte. Vários outros fatores envolvem essa comunicação. Quais são esses fatores? Gi, você tocou num ponto muito importante. A comunicação verbal, ela é apenas 8% da comunicação como um todo. Então, muitas pessoas que acreditam que se comunicam bem, falam bem, acham que estão dominando a comunicação como um todo, né? Porém, dentro desses todos os fatores, nós temos expressões faciais, gestos, a comunicação corporal. Sim, o corpo fala muito, o tempo todo. O tempo inteiro, né? Inclusive, estava conversando com o Marcelo aqui antes sobre isso. Então, a gente tem que ficar atento a todos os sinais que o nosso próprio corpo dá. Não é só o falar. E outra coisa, a própria comunicação verbal também tem algumas outras características, como entonação, ritmo vocal, modulação vocal.
A entonação vocal, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima para você passar ênfase, para você trazer emoção e se Sim. conectar com o seu público. Então, realmente, a comunicação verbal é um conjunto aí de vários fatores para que uma pessoa se comunique bem. O falar bem não é equivalente ao se comunicar bem. Ótimo. E comunicação corporal? A gente pode dar alguns exemplos para os telespectadores? Claro, vamos lá. Por exemplo, gente, vou fazer uma brincadeira com você aí de casa. Na hora que eu falar já, vocês façam o que eu falar, beleza? Então, naquela câmera ali, né? 1, 2, 3 e já. Coloca a mão na nuca. Ó, tá vendo? Eu tenho certeza que você aí de casa colocou a mão na testa. E isso é um fator aí que, com certeza, traz pra gente a nossa confirmação de que a gente sempre está prestando o quê? Mais atenção no corpo do que na fala. Do que na própria fala, é verdade. Né? Então, esse é um exemplo. Mas, por exemplo, o modo de sentar. Sim. Uma pessoa que se senta muito para a ponta da cadeira, com o tronco inclinado, é uma pessoa que está impaciente. Quer ir embora logo. Eu quero ir embora logo daqui. Então, você já consegue, pela comunicação não verbal e pelo próprio corpo da pessoa, entender o que aquela pessoa está sentindo. Ela está falando sem falar. Entendi. Na verdade? Tem que ficar atento. Agora, uma pessoa que está aqui, vamos dizer, eu tô sentadinha relaxada aqui, desse jeito, é uma pessoa que não está nem aí. É uma pessoa que simplesmente, para mim esse programa que eu realmente não tô afim, né? Então, o que é importantíssimo, a postura. A postura da pessoa. Então, sempre ombros alinhados, coluna ereta, mandíbula paralela ao solo. Porque, ao contrário, também, por exemplo, se você está com os ombros caídos... Tensa, né? Ombros caídos, mandíbula para baixo, o seu olhar para baixo. Isso aqui é uma posição de uma pessoa insegura. Sim. De uma pessoa que já se sente fracassada. E um outro artifício também da comunicação é o tal dos gatilhos mentais. São ótimos. Vamos explicar de uma maneira rápida como são esses gatilhos e quando a gente pode usar? Bom, eu vou dar exemplo de 3 gatilhos mentais que são os mais utilizados, né? Primeiro de tudo, é muito importante você que está nos assistindo saber que os gatilhos mentais, eles devem ser utilizados com responsabilidade. Sim. Tá? Por quê? Porque vai mexer com a nossa mente. Claro. Tá? De repente você traz uma memória triste, não é esse o objetivo não é esse da o objetivo. conversa. Ou então você está querendo vender algo para uma pessoa, utiliza um gatilho, mas você mesmo não acredita no seu produto. E daí você vai vender por conta de um gatilho que você utilizou, mas o seu produto não é bom. Sim. Então, utilize com responsabilidade. Os gatilhos mentais, eles são ferramentas que vão induzir você, persuadir aquela pessoa a fazer com que realmente ela entre ali no seu ambiente de persuasão, né? De onde você está tentando vender alguma coisa, ou um produto, ou uma ideia, e aqueles gatilhos vão te ajudar. É uma ferramenta que vai te ajudar na persuasão da pessoa, convencer aquela pessoa que é algo bom que você está fazendo ou vendendo. Então, existem os 3 gatilhos mais utilizados. O gatilho da reciprocidade, para mim, é um gatilho muito importante. O que é o gatilho da reciprocidade? Eu fazer algo por você, sem esperar nada em troca. O retorno mas vem. Sabendo que um dia você vai me dar algo em troca. Então, esse gatilho, eu não preciso falar. Eu não preciso demonstrar esse gentileza. Gatilho. Como se fosse a gentileza, mas intencionalmente. Sim. Eu utilizo intencionalmente. Então, assim, eu não vou falar para você, você tá me devendo uma, viu, Gi? Não preciso fazer isso. Mas acontece que vai chegar um dia e você vai falar, nossa, não, eu preciso fazer isso pela Mari. Aquele dia ela me ajudou, ela tá precisando hoje, eu vou fazer isso pela Mari. Porém, o gatilho da reciprocidade foi ativado por mim intencionalmente. Tá certo? É diferente da gentileza. A gentileza a gente faz sem esperar mesmo. O gatilho, não. O gatilho a gente espera. Teve aquela intenção. O gatilho da escassez. É aquela coisa que a gente utiliza. Exatamente. Das lojas de departamento aí. Gente, então, só tem 3 unidades de TV com esse preço. E, na realidade, tem um estoque inteiro lá, né? Mas a pessoa já vai falando, opa, 3 unidades, eu preciso daquilo. Sim. E o gatilho de urgência, né? Que também é utilizado bastante nisso. Só hoje vocês vão ter essa promoção.
entendeu? Entendi. Então, esses são gatilhos que vocês podem utilizar para aumentar a persuasão na linguagem e na comunicação assertiva. Ótimas dicas. Muitas vezes o medo de falar em público, apresentar um trabalho ou até mesmo gravar um vídeo curto para as redes sociais paralisa a gente. Temos algumas telas com dicas de como vencer esse medo. Matheus, coloca pra gente, por favor. Não fuja do medo. Nada de fugir, né, Mari? Nada de fugir, em frente, entenda. O medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade. E normalmente esse medo ele está atrelado a outras características. Provavelmente é a próxima A tela. próxima tela, vamos ver. Entenda de onde ele vem. De São onde essas ele vem, características. exatamente. Muito provavelmente na sua infância, Um trauma. um trauma ou uma família muito rígida, então você tem medo do fracasso ou você tem medo do julgamento das pessoas. Isso daí é muito importante, você entender de onde vem aquele medo. Ótimo. E a terceira tela, trabalhe esse medo. Aí entramos com as quebras de padrões, né? Que existem várias técnicas para que a gente quebre esses padrões de medo que estão incrustados dentro do teu engrama cerebral. Então, Ótimo. existem técnicas para que a gente trabalhe esse medo. O mais importante é que é possível vencer o medo. Com certeza, a Ai. comunicação é treinável. Que ótimo, isso é muito bom. Bom, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com outras dicas para que você aí em casa comunique-se cada vez melhor. A gente volta já já. Você sabia que a comunicação assertiva é uma das principais competências empresariais para aprimorar o relacionamento interpessoal, estimular alta performance entre as equipes e também, gente, obter resultados extraordinários? Por esse motivo, é necessário entender e explorar os elementos do processo comunicativo para formar discursos mais efetivos. E a especialista em comunicação, Mari Maltos, é a nossa convidada do programa de hoje. Mari, para a gente começar, a gente escuta falar muito sobre o rapport. Sim. O que é esse tal de rapport? E dá alguns exemplos aqui, por favor. Bom, vamos lá, Gi. Rapport é uma técnica que vem da PNL, Programação Neurolinguística, onde você vai fazer com que a pessoa com que você está se comunicando seja mais aberta à sua mensagem. Sabe quando a pessoa está bem na defensiva? Sim, braço cruzado. Exatamente, não Cara quer, fechada. ou então não está acreditando muito no que você está passando. Coloca a mão Por aqui, né, exemplo, você? Por exemplo, você está numa empresa, você tem que convencer o teu chefe ou o teu líder a um novo projeto. E aquela pessoa não tá querendo muito, acho que não, tal. Ou então uma pessoa que você ainda não conhece, você, numa entrevista de emprego, quer mostrar para aquela pessoa o quanto você é bom. Então, existem técnicas de rapport para que você implemente ali e estabeleça uma frequência de abertura para que aquela pessoa entenda a sua mensagem. Ótimo. Alguns exemplos de rapport, de repente tentar Algumas alinhar técnicas. algumas técnicas. Vamos lá. Curtinhas. Primeira coisa, chamar a pessoa pelo nome. Ah, legal. Qual é a palavra que nós mais gostamos de ouvir? O Nosso nosso nome. nome. Entendeu? Então eu já chego aqui, oi Gi, como você tá? Sim. Tudo bem? A pessoa nem sabe que, nossa, mas ela sabe meu nome? Como assim? Então assim, sempre saber o nome, é uma som mais técnica de gostoso. rapport. Legal. Outra coisa, sorriso. Abre portas. Abre portas, minha gente. O sorriso é uma das técnicas de rapport mais utilizada no mundo. Você, às vezes, não precisa nem se comunicar verbalmente, mas o sorriso, ele já fala muito. Sim, não é verdade? É verdade. E uma técnica muito utilizada é a técnica do espelho. A técnica do espelho é uma das técnicas que vai te dar mais abertura para aquela pessoa que está mais fechada. Sim. Ou seja, nós duas já estamos em rapport. espelhadas. Sim, o tempo todo, desde o começo do Desde o programa. começo. O que significa isso, gente? A Gi tá de perna Sim. cruzada, eu tô de perna cruzada. É. Caso ela faça algum movimento no cabelo, eu vou esperar alguns segundos, mais ou menos uns 3 segundos, tem que ser muito sutil Sim. para que isso não fique Porque, na perceptível. verdade, é o nosso subconsciente que capta essa mensagem Tudo. o tempo todo. Tudo é o no tempo subconsciente. todo. A gente não trabalha a nível de consciência Sim, no sim. rapport. É a nível de subconsciência. Eu vou lá e mexo no meu Não cabelo pode também. ser nada artificial. Nada é artificial, verdade. porque senão não pega, né? É, perfeito. Não adianta. É uma técnica que eu gosto bastante, que eu também já conheço há algum tempo e confesso que eu adoro e funciona. Funciona muito funciona bem. demais. Funciona Muito. demais. Até pra gente relaxar
relaxar também, porque se você está conversando com uma pessoa que está interagindo ali, que está relaxada, automaticamente a conversa flui, né? E o papo Exatamente. fica mais gostoso. Exatamente. Agora vamos lá, os olhos. Os olhos também falam? Demais. A gente conseguiu ver até isso agora nessa época da pandemia. Sim, Estávamos conta da todos máscara. de máscara e até ver aquela expressão, né? Sorrir com os olhos. Sim. Que foi uma expressão muito bem colocada, aliás. Uhum. Mas vamos dar um exemplo. Falei aquela hora da postura, né? Da mandíbula. Mandíbula para baixo, olhos para baixo, ombros para baixo. Posição de fracasso, insegurança. Sim. Agora, se estou na mesma posição aqui e simplesmente levanto os olhos, isso daqui já me dá uma outra imagem, que é uma posição de deboche ou dúvida. Entendeu? Então, só a mudança dos Sim. meus olhos, a posição dos olhos, Fala já mais do que fez- uma frase já fez com completa. que todo o contexto se modificasse. Perfeito. Entendeu? Mari, também tem alguns gestos que a gente consegue passar assertividade, negação e transformação de uma Sim. maneira muito mais assertiva. Quais Sim. são esses gestos, por favor? Na verdade, todos os gestos de assertividade, eles têm uma característica em comum, que é a rigidez. A Ah, rigidez, porém, a certeza. exatamente, é a assertividade. Uhum. Então, quando você quer falar sobre algo que você tem certeza e você quer dar ênfase, sempre de cima para baixo e com a mão rígida. Então, por exemplo, a comunicação é treinável. De Ótimo. cima para baixo, com a mão rígida. Lembrando, é rígido, mas não é robô, tá, gente? Não é para fazer assim, tá? Então, é os gestos mesmo, a mão fazendo gestos. Aí tem os gestos de negação, Sim. que nós também vamos utilizar a assertividade dentro da negação. Aham. Então, sempre, ó, cruzando. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Nós temos que cruzar, porque se eu virar para você e falar assim, não faça isso em casa, vai transmitir o ar de infantilidade. Sim, sim. Nós falamos assim, A ou com os credibilidade nossos... já é diferente. Exatamente. Não Ou e com não. criança, ou com cachorro. Sim. Não pode, né? Então, Ótimo. não pode. E transformação? A transformação é muito importante, porque a gente está aqui, ó, na inércia, né? No corpo parado. Aí vem o tronco junto. Transformação. Então, se eu simplesmente fizer a transformação para trás, o seu subconsciente já não vai conseguir captar. Opa, peraí. Porque eu tô involuindo e não evoluindo. Sim. Alguma coisa ali não tá legal. Exatamente. Bom, e pra gente concluir, nós preparamos um resumo com algumas dicas Show. para tornar a comunicação mais assertiva. São 2 quadros. Por favor, Matheus, coloca pra gente. Mari, ouça com atenção. Escutatória. É uma das coisas muito importantes Sim. e que fazem toda a diferença. Gente, tem uma coisa mais gostosa do que você saber que a pessoa está prestando atenção ali no que você está falando, não somente com o corpo, com o rosto, mas principalmente ouvindo, né? Ótimo. Exato. Não haja e nem fale por impulso. É aquela coisa, seja intencional. Antes de você começar a se comunicar e passar sua mensagem, qual a sua intenção com Sim. aquela mensagem? Pense antes disso, né? Ótimo. Use bem a sua voz, os cuidados com a voz. Exatamente. A gente tem que saber utilizar a entonação, né? Se eu falar de um jeito muito agudo, eu vou tirar a credibilidade. Entendi. Então, se a gente falar também com uma criança, por exemplo, num tom muito grave, eu vou deixar aquela criança com Assustada, medo. claro. Exato. Vamos para a próxima. Posicione-se com muito tato, mostre o que você pensa e quem você é. Exato. Essa é muito importante, viu, Gi? Como você de casa quer ser visto? Uhum. Como você quer ser visto? Você realmente faz e fala tudo aquilo que você precisa para ser visto como você quer ser? Ótimo. Não se sinta obrigado a agradar todos. Jamais. Temos que ter a coragem de não agradar. O E arriscar julgamento também, né? Que isso? Arriscar, Fica com medo de não. arriscar e às vezes não tenta, e aí a tal da sorte disfarçada de Exatamente. oportunidade. Você perde oportunidades por conta Sim, do sim. julgamento. E principalmente saiba dizer não. Com certeza. Isso daí é um problema que muitas pessoas ainda têm, que é o problema de ser solícito o tempo inteiro Uhum. e acabar deixando isso te consumir. Tem Ou que saber dizer prejudicar, não. né? Muitas vezes a Prejudicar. gente acaba Com até se certeza. prejudicando para poder fazer um favor, enfim. Com certeza. Ou cumprir uma demanda que não cabe, a gente não, não cabe, consegue, e né? só porque nós queremos ser ali agradar a todos, né? Para que a Uhum. gente não seja julgado, a gente acaba não falando o não. Perfeito, Mari.
No programa de hoje aprendemos, entre outras lições, que a comunicação é estruturada principalmente de dentro para fora. E para que você passe uma mensagem com segurança, é necessário sentir essa segurança. E eu espero que a partir de agora a sua comunicação seja cada vez mais assertiva. Muito obrigada, Mari, pela entrevista. Foi uma delícia. Prazer. Foi um prazer. Obrigada a toda a equipe, obrigada pessoal de casa. E quero voltar. Vamos convidar muitas outras vezes. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!